Nós estamos na exposição, texto do livro do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 3. O tema de hoje é uma pergunta: onde está a vida? Nós falaremos de forma geral no capítulo 3, mas mais especificamente nos versículos 16 a 21. Só que João 3 não é simplesmente o relato de uma conversa privada entre Jesus e um líder religioso judeu numa noite de Jerusalém. O evangelista, ele estruturou o capítulo inteiro, o capítulo 3 todo, como uma unidade, com uma mensagem que atravessa cada uma dessas cenas e meditações. A vida eterna só Deus pode conceder, e Ele a concede por meio do Filho. A estrutura do capítulo deixa claro isso. Dos versículos de 1 a 15, nós temos a narrativa, a conversa entre Jesus e Nicodemos, com as palavras de Jesus se encerrando no versículo 15. Os versículos 16 a 21, que é o nosso texto que a gente vai ver mais hoje, é a meditação do próprio evangelista sobre a cena, ok? Onde ele para a narrativa e nos explica o que nascer do alto, nascer de novo, significa em sua totalidade. Em seguida, dos versículos 22 a 30, tem uma nova cena. João Batista e seus discípulos à margem do Jordão, e as palavras de João Batista. E dos versículos 31 a 36, novamente o evangelista entra para comentar, aprofundar o que acabou de ser narrado. Então, uma cena, Jesus e Nicodemos, comentário do evangelista, que é o texto de hoje, 16 a 21. Outra cena, João Batista e seus discípulos, e depois o comentário de novo do evangelista de João, tá? E o evangelista, João quer que enxerguemos o capítulo como um todo, porque cada parte ilumina a outra. Por isso, antes de entrarmos em João 3, 16 a 21, precisamos voltar um pouco naquilo que o pastor Humberto pregou semana passada, e também para onde nós vamos. A gente vai falar um pouco também sobre os outros versículos, para na próxima semana a gente já ir para o capítulo 4, tá bom? Então, nós precisamos ver isso. Eu queria começar lendo os versículos 16 a 21, tá? 16 a 21, capítulo 3, 16 a 21. Você vai me ver se referindo ao evangelista, ao discípulo que Jesus amava, ao invés de falar João. Principalmente quando se tem João Batista no meio da pregação, a gente pode ficar um pouco perdido, né? João. Então, eu vou me referir mais ao evangelista, nesse caso, que é o que a gente entende ser João, tá? O discípulo, e falar João como João Batista. Versículos 16 a 21 do capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Obrigado. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você já deve saber do contexto anterior, dos versículos de 1 a 15, que Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele pertencia à elite governante judaica, ao grupo que o evangelista aqui vai chamar de os principais dos judeus. E aqui nós podemos dizer que eram os governantes. É mencionado em algumas partes do evangelho, no capítulo 7, versículo 26, e versículo 48 também, no capítulo 12, versículo 42. A gente sabe que Nicodemos era fariseu, mestre reconhecido da lei, descrito pelo evangelista também como um homem extremamente rico. Como que a gente vai saber disso? Lá no capítulo 19, no sepultamento de Jesus, ele vai dar algumas coisas. E não são poucas coisas, não é para o sepultamento. Ele dá algo
que envolve muito dinheiro, muito dinheiro. A gente sabe mais ou menos que ele era provavelmente da família Gurion, né? Era uma das mais poderosas da aristocracia de Jerusalém. E a gente tem uma lenda que diz que o filho de Gurion, Nakdimon, e sua filha, eles poderiam sustentar facilmente Jerusalém por 20 anos. Facilmente. Eles tinham muito dinheiro, muito dinheiro. Então, Nicodemos era o tipo de pessoa que possuía tudo que o mundo judaico do século I podia oferecer. Ele tinha educação refinada, poder político, influência religiosa e riqueza considerável. Era, humanamente falando, o candidato perfeito para qualquer tipo de reconhecimento espiritual. E foi exatamente com esse peso de credenciais que ele se aproximou de Jesus. Nicodemos chega a Jesus com um diagnóstico formado à sua maneira, que pessoas do tipo de Nicodemos estavam acostumadas a fazer julgamentos. Ele diz: mestre, sabemos que és enviado por Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele viu os sinais, aquilo que nós chamamos dos raios da glória de Jesus, né? Que a gente não consegue ver completamente, mas existem raios da glória que Jesus vem demonstrar, que nós veremos mais facilmente, e como os discípulos viram após a ressurreição, eles vão entender um pouco mais sobre isso. E ele usou como critério para avaliar quem Jesus é, esses raios da glória de Deus. É uma abordagem, então, querendo ou não, uma abordagem lógica que ele deveria usar. Então Jesus, é engraçado que Jesus rejeita imediatamente. Não há resposta ao elogio, não há reciprocidade à abertura de Nicodemos, um tanto. E em vez disso, Jesus questiona a qualificação que Nicodemos tinha para discernir as coisas celestiais. Então, Jesus fala assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a palavra que Jesus utiliza aqui para de novo é uma palavra que carrega um sentido do alto. Ele pode ser também utilizado como novamente, de novo, mas mais como uma consequência. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que é muito contextual ao Evangelho de João o tema do alto. Tem esse contraste, né, do alto, de baixo, do alto, de baixo, o tempo todo. Então, Jesus está querendo mostrar que precisa-se nascer do alto para ver o reino de Deus, e isso necessariamente significa nascer de novo, porque o homem já nasceu uma vez. É por isso que Nicodemos, ele olha e fica preso no nascimento literal, né? Ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode porventura entrar no ventre da sua mãe segunda vez nascer? Mas Jesus, ele quer dizer que é preciso um novo nascimento, mas que esse novo nascimento vem de cima. Portanto, é Deus que dá esse nascimento. O foco, então, de toda a conversa de 1 a 15 é este: o nascer do alto é dádiva de Deus. E ele coloca aqui nascer do alto, explicando um pouquinho mais como nascer da água e do Espírito. E aqui a gente não entende como dois eventos distintos. É uma única realidade, ele está querendo mostrar a mesma coisa. Tanto que depois, quando ele vai falar no versículo 6, ele vai fazer a comparação entre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Né? Então a água, ela vem para reforçar a ideia de Espírito. Lá em Isaías 44, ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Então ele faz a comparação. O meu Espírito faz a comparação com torrentes de água e com água. Posteridade faz aqui a comparação, a ligação com terra seca e sedento. Então a ideia é: Deus derramará seu Espírito como água sobre terra seca para que uma nova vida floresça. Mas é interessante que João capítulo 7, eu queria que os irmãos fossem para lá, ele confirma um pouco isso para a gente. Olha os versículos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João
Ele explica. Você vê que João explica várias vezes, né? Para a gente entender. Versículo 39, a explicação. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Portanto, nascer da água e do Espírito é nascer do alto. Isso não está na mão de Nicodemos, por mais qualificado que ele seja. Então a sessão encerra, do versículo 1 a 15, com a imagem da serpente erguida no deserto. Assim como Israel olhava para a serpente levantada por Moisés e vivia, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quem nele crê, tem vida eterna. O olhar de fé é suficiente, a crença que Deus dá é suficiente para a vida eterna. Então, aí nós entramos nos nossos versículos 16 a 21. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, não é? João 3,16, eu me recuso a falar ele sozinho agora. Acho que vocês podem falar comigo, recitar comigo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo provavelmente está em todo o evangelismo, né? Mas é exatamente por a gente saber muito, quando a gente vai falar sobre versículos conhecidos, a gente já cita logo João 3,16, que às vezes a gente perde um pouco do peso dele. Então, lido depois de tudo que foi dito a Nicodemos, ele adquire uma força mais especial. A gente quer focar nesse versículo, mas a gente tem que lembrar do contexto todo dele. João está nos mostrando o que com esse versículo? Que o sujeito ativo é o próprio Deus. Ele é quem amou. Ele é quem deu o Filho. O amor mencionado aqui não é um amor sentimental no sentido de ter sentimentos apenas, é um amor que age. Age de tal forma que ele dá o seu próprio Filho. Deus não apenas sente algo pelo mundo, ele doou. E aqui a gente pensa, doou o próprio Filho, mas é doar sobre si mesmo também. Porque nós sabemos que eles são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse verbo utilizado aqui para dar é o mesmo usado para dádiva do Espírito, do pão do céu que desceu, da vida. A vida eterna, então, ela não é autogerada. Ela é concedida de cima. Deus ama, logo Ele dá. Ele doa. Ele diz que amou ao mundo. Muitos focam na palavra mundo para decifrar quem Deus amou e começam as brigas teológicas, né? Por isso. Mas o foco do texto não é destacar o mundo. O foco do texto é destacar o amor de Deus. A fonte do novo nascimento. E isso é demonstrado porque Ele amou, por quem Ele amou, e também o que fez por amar. Ele amou ao mundo, dando o seu Filho. Então ele amou o mundo. E mundo a gente precisa entender dentro do contexto do Evangelho de João. Por que isso? O judeu tinha claro em seu coração, na sua mente, que o Messias e o reino de Deus era para quem? Para eles mesmos. O mundo que Deus ia reinar, que Jesus ia salvar, eram os próprios judeus. Então João quer em seu evangelho tirar essa ideia da cabeça do judeu e lembrá-lo que a bênção de Abraão é para todas as nações. Tanto judeus quanto gentios são alvos do amor de Deus. Logo, ambos podem receber e vão receber o novo nascimento. Mundo, então, não são todas as pessoas sem exceção, mas todas as pessoas sem distinção. Deus não faz distinção para salvar. Ele salva judeu, ele salva gentil, brasileiro, africano, ele salva todo tipo de pessoa. Mundo, então, é tanto judeu quanto gentil. Esse amor de Deus, ele havia falado um pouco sobre isso no capítulo 1, versículos 11 e 12. Volta uma página. Versículos 11 e 12. Lembra que a gente falou que o ponto central do prólogo, da introdução de João, era exatamente esses versículos, é o versículo 12,
Mas ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Ele veio para os seus. Para quem? Para os judeus. Mas quem são os verdadeiros seus? Aqueles que creem no nome dele. Ele está ressignificando a ideia do povo de Deus. Não está mais preso a uma etnia. Agora é para todo mundo. Todo mundo. Judeu e gentil. Meus irmãos, o texto está querendo chamar nossa atenção para a profundidade do amor de Deus. Para a profundidade. Cria-se aqui um contraste entre Deus e esse mundo. Pessoas perdidas, pecadores, de todo e qualquer tipo, diante de um Deus que é santo e justo, só pode receber algo, a salvação, se esse amor for um amor do tamanho do próprio Deus. Então o foco aqui é a profundidade do amor de Deus. O mundo é tão ruim que é preciso um grande tipo de amor para poder amá-lo. E sobretudo, amá-lo como Deus o amou quando deu o seu Filho por ele. O Filho unigênito foi enviado como sacrifício perfeito para esse mundo imperfeito. Aquele que é único, incomparável, não tem equivalência do lugar de todo tipo de pecador. E a condição de acesso a esse Deus, de recebimento do novo nascimento, não é mérito. Não é o quanto eu sou bonzinho. Não é a sua linhagem sanguínea, de onde você veio. Não é a posição religiosa que você ocupa. É fé. É crer. Fé como aquilo que o amor de Deus graciosamente concedeu ao nosso coração para confiar nele e viver para ele. É por fé que recebemos a salvação que Deus dá. O resultado é um só. Qual que é o resultado da gente crer nele, da gente ter fé? É apresentado dois lados da mesma moeda. Não perecer e ter a vida eterna. Não é só não perecer. Não é só não ir para o inferno, não estar condenado. É estar constantemente, infinitamente com aquele que é a vida. É você ter a vida eterna. Isso é precisamente o nascer do alto que Jesus explicou a Nicodemos. Só Deus pode dar. A vida eterna não nasce de baixo para cima, ela desce porque Deus amou. O foco é o amor de Deus. Mas o versículo 17 vem para detalhar um pouquinho mais sobre essa missão de amor. Ela diz aí no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O evangelista vai antecipar aqui um mal entendido natural. Porque para judeus, eles fazem parte da nação escolhida, e quem não é judeu é condenado. Mas João explica que os não-judeus não são condenados por serem não-judeus, por serem gentios. Não é por isso. O Filho foi enviado para salvar. Então, o Filho glorioso que vem do alto poderia facilmente ser imaginado como uma figura de julgamento imediato, falando assim: eu estou vindo, na verdade, para condenar. Mas a missão, pelo menos dessa primeira vez, da vinda de Jesus, é vir ao mundo caído para salvar esse mundo e redimir essas pessoas. A primeira vinda do Filho tem propósito de salvação. O julgamento existe. A gente vê nos versículos seguintes, com os versículos 18, 19, 20, 21. Mas ele é consequência da rejeição, não a intenção da missão. O Filho, então, é o enviado do Pai. E a gente vê constantemente em João, no Evangelho de João, essa ideia do envio. A gente chama de teologia do envio, né? E isso está do início ao fim. E ele quer mostrar a mesma coisa em todos os momentos que ele fala sobre esse envio. A salvação tem sua origem no Pai, por meio do Filho.
enviado. Então, meus irmãos, Jesus veio para salvar. Mas há um aspecto que nós devemos entender, que é um dualismo que João faz constantemente entre luz e trevas. Vamos ver os versículos 18? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento de que fala o evangelista não é apenas uma realidade futura, ele também é presente. A fé ou a incredulidade já coloca o homem em uma posição definida diante de Deus. Já está condenado, ou a fé, salvo por Cristo Jesus. A nossa condição já é uma condição caída em Adão. E aqui, então, o evangelista demonstra a condenação e a natureza dessa condenação. Versículo 19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A resistência ao evangelho não é primariamente intelectual, meus irmãos. Ela é moral. O homem não rejeita Cristo apenas porque não tem perguntas, porque tem perguntas que estão sem resposta. Não é por causa disso apenas. Rejeita porque ama as trevas. A parte de Deus, ou seja, fora de Deus, longe de Deus, estamos espiritualmente mortos em nosso egoísmo e rebelião. Somos por natureza filhos da ira. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Filhos da ira. Filhos da ira. Incapazes de detectar ou de desejar a glória de Cristo no Evangelho. Portanto, se vamos nascer do alto, isso depende decisivamente de Deus. O foco aqui é mostrar que a salvação, o nascer do alto, vem de Deus. É por isso que ele está mostrando como os homens são. Lembra lá no último versículo do capítulo 2, ele termina falando, os últimos versículos: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Cristo sabe a natureza humana. Nicodemos, e a explicação de João vem aqui para mostrar a realidade dessa ideia, a realidade desses versículos anteriores. Então, meus irmãos, o contraste final aparece no versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras se manifestem, porque são feitas em Deus. Não é apenas uma distinção ética entre pessoas boas e pessoas más. A obra que vem à luz são boas porque tem sua origem em Deus. Tem sua origem em Deus. Esse versículo mostra isso. Que quem pratica a verdade vem para a luz. É atraído para a luz. A fim de que suas obras sejam manifestadas. Porque são feitas em Deus. Não em si mesmo. Em Deus. Como diz lá também em Efésios capítulo 2. E a gente vê aqui Paulo trazendo a ideia, né, disso. Desse texto também. Quando ele fala lá, nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas ele diz, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. As obras têm sua origem em Deus também. O evangelista retorna ao ponto central de todo o capítulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom e eterno, vem do alto. Vem do alto. Então, nós temos a cena de João Batista aí, dos versículos 22 a 30. É uma cena que vai, então,
explicar, ou pelo menos servir de ilustração viva daquilo que acabou de ser explicado. A situação é a seguinte: os discípulos de João Batista aqui o procuram preocupados porque Jesus também está batizando. E os discípulos de João falam assim: todos estão indo a ele batizar. O que a gente vê aí? Um pouco de uma tensão, né, nos discípulos. A gente vê um ciúme, certo? Porque quem que batizava antes? João Batista. Agora Jesus está batizando e as pessoas estão indo a Jesus. Então os discípulos vêm falar com João Batista. E a resposta de João? A resposta de João demonstra o quanto João estava comprometido com a sua missão e com o Messias. Ele diz no versículo 27, olha aí de novo o tema do alto. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa é a frase mais importante dessa cena. A mesma lógica, a vida, o ministério, a fé, a missão, nada disso é autogerado. Tudo vem do alto. João Batista entendeu o que Nicodemos provavelmente nesse momento não conseguia entender. Ele não tem nada que não tenha recebido do céu. Sua missão, ele diz, é ser voz, não a palavra. É apontar, não ser o foco principal. E ele diz no final, é diminuir e não crescer. Nós vimos como João Batista foi apresentado no início do Evangelho. Ele, João Batista, e o próprio autor, o evangelista, responde às indagações de quem João Batista era com uma série de negações aqui. Lá no versículo 8 do capítulo 1, o próprio autor disse que João Batista não era a luz, que a verdadeira luz, ele veio a todo homem, ilumina todo homem, que é Jesus, é o verbo. João Batista vai falar no versículo 20 que ele não é o Messias, ele não é o Cristo. Ele também diz que ele não é Elias, não é o profeta, é apenas uma voz daquele que clama no deserto. João Batista também diz que ele não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus, daquele que vem após ele. Porque o evangelista o traz de volta aqui para realizar esse processo de diminuição mais uma vez. Você percebe que toda vez que João Batista vem, é para mostrar que ele está se diminuindo. E alguém precisa aparecer mais. Por que ele faz isso de novo? Porque a alegria de João Batista não está no seu próprio ministério. Está em Jesus. Ele é o exemplo mais próximo do que é entender e viver a realidade que a vida eterna vem do alto e que é necessário nascer do alto, nascer de novo. Ele diz no versículo 29 e 30, o amigo do noivo que está em pé e o ouve, alega-se muito com a voz do noivo. Falando de Jesus, né? Esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais João diminui, mais sua alegria se completa. Por quê? De novo, porque sua satisfação está em Jesus. Em ter recebido do alto a graça de ser amigo do noivo. Em ter recebido do alto a graça de ser a voz que prepara o caminho. Isso para ele é suficiente, mais do que suficiente. Então, entra o segundo comentário de João, do evangelista, dos versículos 31 a 36. Ele volta a falar depois da cena de João Batista. E ele novamente vai retomar, explicar de forma melhor o ponto central aí. E o que vem de novo com o seu ponto central, com a sua explicação? O alto. Olha o que ele diz no versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Novamente, a mesma palavrinha aí, do alto. Pois aquele a quem Deus, versículo 34, enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. João Batista confirmou isso com a própria vida. Ele recebeu do alto o que tinha, e o Filho recebe o Espírito Santo sem medida. A conclusão do capítulo não pode ser outra
a não ser repetir o que Jesus disse no final da conversa que foi relatado para nós. Vamos ler novamente o versículo 15, final da conversa com Nicodemos. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E agora o versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O capítulo termina exatamente com o ponto central. A vida eterna é questão de fé no Filho. E isso é dádiva de Deus. As duas cenas, as duas meditações do evangelista convergem para esse mesmo ponto. Deus quem dá, por causa do seu amor, ao dar o seu Filho. A vida eterna por meio do Filho. E no centro disso, o amor de Deus em amar pessoas que são pecadoras para dar novo nascimento. Nascimento do alto. O nascimento que vem do Espírito. Queria ir para as aplicações. A primeira aplicação é sobre a alegria de diminuir. A resposta de João Batista, no capítulo 3, versículo 30, é muito bonita. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas antes disso, ele disse algo que revela muita coisa sobre ele. Esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, João está mostrando que não há tristeza no diminuir. Não há ressentimento. Não há crise de identidade em João. Quanto mais Jesus ocupa o espaço, mais a alegria de João se completa. Como a gente viu, a sua satisfação nunca esteve no próprio ministério, mas em Jesus. A pergunta para nós é direta aqui. A fonte de nossa alegria está em Cristo ou no que fazemos por Cristo? Não, mas o que fazemos deve causar alegria. Concordo? Sim, deve. Mas a diferença é muito grande quando falamos sobre a fonte da alegria. Porque quando nossa alegria está nele, podemos passar por qualquer situação com contentamento. Inclusive, perder o ministério. Perder o nosso tipo de serviço que temos ao Senhor. Fazendo por Ele e nos alegrando. Perder a nossa própria vida, como a gente vê João Batista caminhando para isso. Mas quando a nossa alegria está no que fazemos, mesmo que seja por Ele, nós perdemos aquilo que é capaz de dar e sustentar o contentamento, que é o próprio Deus. Porque eterno não é o que fazemos. Eterno é o Deus que recebe o nosso serviço. Então, nós devemos fincar, afirmar a nossa alegria, não naquilo que vai ser passageiro, mas no próprio Deus, que é eterno. É por isso que o nosso foco precisa estar no Senhor e na presença dEle, para que a nossa alegria seja completa, independente das circunstâncias. A gente falar como Paulo, que aprendia a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque é Ele que nos fortalece. Ele usa sim o ministério, Ele usa sim pessoas e as coisas, mas pessoas, ministérios, coisas, passa. Quem permanece? O Senhor. O Senhor. Precisamos prestar atenção, meus irmãos, porque vemos sendo pregado um falso evangelho cultural. Inclusive eu falei disso para os jovens, né, no encontro que a gente teve. Parece bonito, parece verdadeiro, mas não passa de uma realidade pautada no pecado e no orgulho. Como, por exemplo, o falso evangelho cultural. Seja você mesmo. O que importa é ser feliz. Siga o seu coração. Enquanto a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas como João Batista, que o seu contentamento estava em diminuir para que ele não fosse obstáculo para a revelação do próprio Cristo. Vemos que os heróis hoje em dia não são mais aqueles que simplesmente são leais, que podem perder na vida, que vão perder, mas são os que se destacam e aparecem. Gálatas diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Lembrando, Deus amou o mundo. Diminuir não é se martirizar, não é se ofender, ou até mesmo se enxergar quem de quem você é. Diminuir é sair da posição que os outros colocam sobre você e do padrão para se estar de bem-sucedido que você mesmo pode se colocar ou a sociedade coloca. E aí você se coloca na posição que Deus diz para estarmos. Isso é se diminuir. É você, aos olhos do mundo, entender quem você é. É enxergar, primeiramente, quem Cristo é e, consequentemente, enxergar corretamente quem nós somos. É saber o lugar de Cristo devido e nos colocarmos no nosso lugar devido, mediante a realidade de quem Ele é. Se diminuir é você se colocar no seu lugar devido. Não tem como aquele que busca a própria glória estar diante da presença gloriosa de Deus. João Batista é exemplo disso. Os discípulos vieram para ele, os discípulos dele, e falaram assim: olha lá, Jesus está batizando, as pessoas estão indo até ele. A posição que os discípulos colocaram João Batista foi de superior. Querer igualdade ou até mesmo maior que o próprio Jesus. João Batista fala assim: opa, espera lá. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando enxergamos a glória de Deus, a glória de Cristo, ela resplandece em nós, mudando nossa realidade e nossa visão que temos da vida e de quem somos. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso. É a boa notícia que o Rei, o Senhor, é outro que não nós mesmos. E Ele vem para reinar. Ele vem para governar em corações quebrados, dando a consciência que enquanto quisermos ser reis de um falso reino construído por nossos próprios méritos, jamais seremos servos do único e verdadeiro reino glorioso. Que Ele cresça e eu diminua. Que a vida eterna que eu recebi floresça, frutifique, revelando quem importa ser conhecido, que é Jesus Cristo. E quando estamos comprometidos com essa verdade, meu irmão, minha irmã, não tem carreira, não tem relacionamento, não tem prazer ou posição alguma que possa ser obstáculo para que Cristo seja revelado por meio de nossa vida. Pelo contrário, Deus vai usar tudo isso, a nossa carreira, os nossos relacionamentos, os nossos prazeres, as nossas posições que assumimos, que ganhamos, para revelar a glória de Cristo Jesus. A pergunta que fica é o quanto Jesus tem crescido no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família. Quanto Jesus é visível naquilo que você faz. Se ele não tem crescido, algo tem crescido. Somos nós, enquanto deveríamos estar diminuindo. Mas eu também queria destacar uma segunda aplicação. O amor leva à ação. Nós podemos observar com o amor de Deus que aquele que ama age em prol do que é amado. Porque amor sem ação não é amor, é admiração. E mera admiração não é amor. Então, se de fato amamos, nós vamos agir de forma coerente. Se amamos a Deus e amamos o que Deus ama, nós dedicaremos nossas vidas em fazer o que Deus espera que nós façamos, em qualquer lugar que a gente esteja. Porque se eu digo que amo a Deus e não faço aquilo que Ele quer e que Ele espera dos que o amam, eu sou apenas um admirador. Qualquer um pode ser um admirador de Deus. Mas amor, como vimos no texto, é diferente. Nós doamos se amamos. Nós vamos agir se amamos. Se amo minha esposa, preciso lutar por ela. Preciso manifestar com ações, doando do que sou. Nós sabemos o que é amar dentro do nosso relacionamento. Sabemos. Se amo meus filhos,
vou fazer aquilo que é para o bem deles. O que realmente é o bem, não o que eles querem, porque senão eles comeriam doce a todo momento. Criar na disciplina e admoestação do Senhor é o que eu posso entregar para os meus filhos. Formá-los nisso. Se amo a igreja, eu vou servir e viver os benefícios de uns aos outros. Se amo missões, vou participar ativamente da obra missionária, orando, contribuindo, visitando e, por que não, indo, não é? Se o amor de Deus, que entregou o seu Filho por nós, se eu amo isso para salvar as pessoas, eu vou compartilhar desse amor. Eu amo sim o amor de Deus, o seu Filho, mas não prego o Evangelho no meu trabalho, na minha família, onde eu vou. Talvez sejamos apenas admiradores. Quem ama a Deus tem o hábito de se doar por Ele e as verdades dele. Nós podemos e vamos falhar, mas perseveraremos em manifestar esse amor, mesmo com as falhas. A triste realidade é que amar de verdade custa. Custa. E quando há custos, muitos fogem e preferem permanecer apenas na admiração. Mas o novo nascimento, aquele do alto, ele é dado por Deus exatamente para transformar admiradores em fiéis. Meros observadores do que Jesus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo no mundo, em participantes, em instrumentos nas mãos do Redentor. E fica um alerta para a gente. Se nós temos percebido que temos mais admirado do que amado, o desafio é para não permanecermos dessa forma. Procuremos servir nossa esposa, nosso marido, seus filhos. Procure servir seus colegas de trabalho, seu chefe. Procure servir na sua igreja local. Não apenas receba, haja, se esforce, doe, participe da vida que flui do Espírito Santo no novo nascimento. Porque o novo nascimento é exatamente o nascimento que vem do Espírito, que flui como água em terra seca, dando vida, florescendo. Vamos lembrar que amar é se doar, não apenas admirar. Por último, lembrarmos sobre Deus e sua liberdade e sua vontade. Nicodemos chegou com suas credenciais, Jesus confrontou com uma realidade que nenhuma credencial pode contornar. O versículo 8 diz que o Espírito sopra onde quer. E onde ele sopra, o reino de Deus floresce ali mesmo. Então, o ato decisivo da vontade do novo nascimento é onde ele quer soprar. A vontade do Espírito é decisiva. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é atraído para a luz encontrará Cristo. E quem encontra Cristo, encontra a vida. Deus é livre para dar a vida eterna que pertence a Ele. Por que Ele é livre? Porque Ele é a própria vida. Ele não está amarrado a uma vontade humana. Isso pode parecer desconcertante e confrontador à primeira vista, porque o natural com o pecado é o homem buscar autonomia. Doce ilusão, não é? Autonomia. Que palavra bonita. Mas não podem estar mais enganados. Porque, na verdade, isso não é desconcertante e confrontador, é para ser libertador, meus irmãos. Essa verdade que depende de Deus é para libertar. Porque a salvação não vai depender da sua performance espiritual. Imagine se dependesse da nossa inteligência teológica ou da nossa posição social. Não depende disso. E Jesus está querendo mostrar isso para Nicodemos. Ela vem de cima, por meio da liberdade absoluta que Deus tem. Então, quando colocamos a liberdade absoluta de Deus, que age sempre de acordo com a sua natureza e vontade,
lado a lado com a escravidão completa do homem que vive algemado pelo pecado, como que a gente pode dizer a vida eterna depende do ser humano? Não tem como. Porque apesar de termos dignidade em sermos a imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa dignidade, também herdamos de Adão outra coisa. A natureza caída, que deturpa totalmente quem éramos para ser e o que deveríamos viver para Deus, nos fazendo incapazes de buscar a Deus e ter vida própria para os nossos méritos. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há um justo nenhum sequer. Então a realidade em Adão é nos trazer dignidade, sim, por sermos a imagem e semelhança de Deus, mas também mostrar que devemos baixar a nossa bola. Porque eu lembro um pouco aqui do que C.S. Lewis ele coloca na boca de Aslan, o leão representando Jesus, ao falar com o anão cético ali, o Trumpkin, sobre ser descendente de Adão. Aslan fala isso para ele. Olha o que ele diz. É honra suficientemente grande para que um mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida. Mas também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. Levante a cabeça. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas curve os seus ombros. Desinfla o peito. Porque somos todos pecadores. E o que merecíamos era a condenação eterna. É por isso que precisamos desse capítulo 3 de João. Para enfatizar que a vida eterna é doada, não conquistada. A vida eterna é dada por esse Deus. E que amor. Porque se fosse para ser conquistada, meus irmãos, não seria amor. O amor de Deus é exatamente na doação que ele faz para gerar vida nas pessoas. Todo o capítulo 3 foi construído para montar, então, essa única verdade. A vida eterna só Deus pode conceder. Ele a concede por meio do Filho, ao dar a fé. Nicodemos, um dos homens mais qualificados da sua geração, não conseguia nascer do alto por conta própria. João Batista, segundo Jesus, o maior dos profetas, mesmo ele falando que não era profeta, não recebeu nada que não lhe tivesse sido dado do céu. E nós? E nós? João 3,16 não é um versículo para decorar ou pendurar na parede apenas. Nós devemos decorar, temos decorado. É uma declaração de onde vem a vida, quem a dá, de como ela chega até nós. E que grande amor é esse que nós recebemos. Deus amou, Deus deu o Filho. Quem crê, tem a vida eterna. Se você tem essa vida, você recebeu do alto. E essa é a razão do seu amor. Se você ainda não tem, ela não está fora de alcance. Porque o Filho veio para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou. Deus deu. Quem crê, não perecerá. Terá a vida eterna. Sujeito ativo de toda frase é Deus. O homem recebe e age de acordo com aquilo que recebe. Isso significa que toda pessoa, por mais perdida que esteja, pode ser alvo do amor daquele que deu o Filho. Mas também significa que nenhuma pessoa, por mais religiosa e boa que pareça, pode produzir vida eterna por conta própria. A única maneira de ter vida eterna é nascer do alto. É pelo Espírito Santo. É crer em Jesus Cristo. Creia no Filho e tenha a vida eterna. E aí nós podemos falar que nem a música que vamos cantar. Logo eu, que não sou ninguém, pobre pecador, finito, carnal, diante de um Deus imortal. Logo eu, porque esse é o amor do Deus que cremos. Amém?